Saudações pessoal, vamos continuar com o nosso curso aqui de SQL e base de dados. Começar aqui o AMP Server. Primeiramente eu preparei aqui um texto no Word, que é o nosso guia. Vamos hoje começar a falar sobre comandos SQL. Começaremos com tipo de dados. Tipo de dados. O que são tipos de dados? Tipos de dados são parâmetros que determinam qual o tipo de dados uma determinada coluna da tabela na base de dados vai guardar. Qual é o tipo de dados que uma determinada coluna na tabela vai guardar. Ou seja, a coluna dos nomes guarda letras. Em SQL isso define-se por char, varchar e muitos outros ainda que vamos ver por aí. Já a coluna de valores, por exemplo, guarda números que se dividem em inteiro, integer, tenint, decimal, por aí e vamos conhecer os outros ainda. Ou até mesmo podemos ter uma coluna que guarda data, conforme veremos mais adiante. Aqui abaixo listei alguns dos principais tipos de dados que vocês precisam conhecer para dar início então à formação, à programação em SQL. Varchar é um tipo de dados que serve para armazenar caracteres de texto até 250 letras. O char é mais ou menos idêntico ao varchar, mas tem algumas semelhanças. Tem algumas diferenças que ao longo desse curso vou mostrar ainda, mas que não vale a pena mostrar agora. Depois temos o teste que armazena caracteres até 65.535 letras. Isso é para longos textos. E estes três aqui ainda têm as suas subdivisões. Aliás, esta aqui ainda tem as suas subdivisões, que dependendo da configuração que ele tiver, pode armazenar muito mais caracteres do que estão aqui. Mais adiante também vamos saber sobre isso. Depois temos o tenint, que aqui já são para armazenamento de caracteres numéricos, esses três que eu selecionei. O tenint, que armazena caracteres numéricos com reduzidos algarismos. O integer, ou int, simplesmente, conforme é muito utilizado, serve para armazenar caracteres numéricos com vários algarismos. Decimal serve para armazenar caracteres numéricos decimais, tipo assim, 10,2 ou 10.2. Os últimos que eu listei aqui abaixo, os últimos quatro, servem para data. Essa aqui serve para armazenar data. Esse é o tipo de dados que serve para armazenar a hora. E esse é o tipo date time, que serve para armazenar tanto data quanto hora no mesmo campo. Year é o tipo de dados que serve para armazenar apenas o ano. Esses tipos de dados aqui são apenas o básico que podemos, ou que vocês devem conhecer, que é para começar a programação em SQL, conforme vem aqui na nota ao lado. Vamos agora para a nossa lista de comandos. Começar agora a listar os comandos. Como criar uma tabela? Create database, nome do banco de dados. Esse comando create database cria o banco de dados, ou seja, ele instancia o banco de dados a ser utilizado. Agora, o comando use banco de dados serve para selecionar o banco a ser utilizado. E o create table, nome da tabela, serve para criar a tabela no banco de dados. Vamos começar a ver isso na prática já. Okay? Na próxima aula eu mostro para vocês. Vamos começar a aplicar esses primeiros passos no nosso MySQL usando o console aqui do AMP Server. MySQL, o console do MySQL no AMP Server.